quanto tempo tu conseguiria guardar um segredo? 54 anos é tempo suficiente? Pois é. Hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Massacre da Família Hope, que foi um dos livros mais pedidos lá do meu TikTok. O Massacre da Família Hope, ele foi assim, um burburinho que aconteceu. Tinha muita gente surtando com esse livro. Eu admito para vocês que no início eu fiquei um pouco relutante, mas depois eu acabei cedendo e acabei gostando da alternativa de ler o livro. Alternativa não, né? Gostei da leitura. Bom, aqui nós vamos conhecer a história da Kitty. A Kitty, ela é uma cuidadora de idosos, ela trabalha há anos já com essa profissão, mas recentemente a Kitty, ela teve um acidente envolvendo a sua última paciente e ela precisou ficar um tempo afastada da profissão, né? Ficou um tempinho ali em stand-by, deixando as coisas esfriarem e se acalmarem. Agora ela tem uma nova oportunidade de cuidar de outra pessoa e ela vai abraçar essa oportunidade. Porque nessa situação aí, que ela precisou ficar de lado, não pôde voltar para o trabalho, ela precisou voltar a morar com o seu pai, que é uma pessoa que eles não têm uma boa relação, eles não conseguem conversar, eles não conseguem manter uma comunicação. Então, assim, a situação dentro de casa era péssima e a Kitty não vê a hora de conseguir sair, trabalhar e ficar longe do seu pai. É assim que o patrão da Kitty liga falando: olha, tem um novo trabalho para ti, tem uma senhora para tu cuidar, vem até aqui, vamos conversar, vou te passar toda a situação. Ela vai correndo na mesma hora. Acontece que a paciente que a Kitty vai cuidar é a Lenora Hope. E nesse momento, a Kitty já fica tipo, opa, como assim a Lenora Hope? Me explica melhor essa situação. O que acontece é que a Lenora Hope, ela meio que é uma Blood Mary, é a mulher do banheiro, a loira do banheiro, da cidade onde a Kitty mora. Porque em 1929, quando a Lenora Hope tinha apenas 17 anos, ela foi acusada de massacrar toda a sua família. O pai e a mãe, eles foram esfaqueados e a sua irmã, ela foi enforcada. A Lenora foi a única pessoa da família Hope que sobreviveu a esse ataque, né, esse acidente. Por falta de provas, a Lenora, ela não foi oficialmente acusada, mas na cidade onde ela mora, que é o local onde a Kitty está morando também, a sociedade acusou ela e meio que ela virou uma lenda urbana da cidade. Eles até têm uma cantiga, eles têm uma musiquinha que as crianças cantam, bem estilo assim, Blood Mary, essas coisas, que não pode repetir o nome dela muitas vezes, porque a Lenora vem te pegar, é mais ou menos isso. Kitty, então, como ela tá ali naquela situação de eu vou ou eu vou, eu não tenho outra alternativa, ela acaba indo. Quando ela chega na mansão Hope, que é literalmente uma mansão em cima de um penhasco, é como tá aqui na foto. É uma mansão que foi feita pelo pai da Lenora Hope, né, anos atrás, e é uma mansão em cima de um penhasco, num local mais isolado. E a Kitty vai até a casa para conhecer a Lenora Hope. Chegando lá, ela descobre então que a Lenora, ela tá numa cadeira de rodas há anos. Ela teve uma sequência ali de AVC, se eu não me engano é AVC. Ela teve uma sequência de problemas de saúde e ela tá numa cadeira de rodas, ela não fala, ela não consegue, né, fazer nada. A única coisa que ela faz é mexer a mão esquerda dela, é o único movimento que ela tem. Assim que elas começam a ter o primeiro contato, a Kitty vê que ela tem uma máquina de datilografar, né, uma máquina de escrever. A Lenora vai conseguir datilografar algumas coisas nessa máquina de escrever. Então, logo no início, ela escreve ali algo pra Kitty. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. É mais ou menos isso, gente. Isso é o suficiente pra manter a Kitty ali, porque afinal de contas, a curiosidade matou o gato. E assim, tu tá dentro de uma casa que aconteceu um massacre, tu tá com a pessoa acusada ali na frente, e ela fala que ela quer te contar toda a verdade. Eu ficaria lá. Bom, uma pessoa doida ficaria lá. Ela vai descobrir também que tinha uma ex-cuidadora, a Mary, e a Mary simplesmente arrumou as coisas dela no meio da madrugada, abandonou a Lenora e foi embora. Então alguma coisa assustou a Mary pra Mary fugir de lá, porque as coisas dela estão todas lá. Então é mais um mistério que tu pode acrescentar na lista de coisas que a Kitty precisa descobrir. Gente, o fato é que esse livro aqui, ele realmente é interessante, porque nós temos uma construção muito boa. Nós temos o momento presente, que é quando a Kitty tá tendo toda a relação ali com a Lenora, com os empregados da casa, ela tá tentando descobrir, elas estão datilografando a história, e nós também vamos ter capítulos que é justamente a Lenora datilografando o que foi que aconteceu lá em 1929. Então a gente consegue ter os dois pontos da narrativa, as duas visões da história. Em algum momento essas duas visões elas vão se conectar. O mais interessante também é que esse livro aqui ele está se passando na década de 80.
Então, assim, foi em 1929 todo o acidente envolvendo a família Hope, e 54 anos depois nós estamos aqui com a Kit e a Lenora. E o que eu mais gostei nisso, eu particularmente amo livros que se passam na década de 70, 60, 80, sou leitora de Stephen King, então não tem como eu não gostar dessa década. Para um livro de suspense, isso é muito interessante, porque nós temos aquela limitação na comunicação. Hoje a gente tem um telefone, a gente tem internet, a gente tem um computador, a gente tem um tablet, a gente consegue pedir ajuda, a gente tá perto. Mesmo estando longe, nós estamos perto das pessoas para conseguir ajuda. E aqui na década de 80, isso não acontece, porque ela tem essa limitação. Tem um telefone na casa, o que ela precisa fazer, ela precisa ir até a cidade, ou ela precisa mandar um recado. Se alguém quer falar com ela, precisa falar por outra pessoa através do telefone. Então tem toda essa situação que monta ali um cenário incrível, que te traz essa sensação quase claustrofóbica de estar dentro da mansão. A mansão também é muito interessante porque conforme a história vai avançando, quanto mais perto da verdade a Kit chega, mais perto de cair do penhasco a casa está, porque ela vai literalmente se rachando. É como se a Kit fosse sugando a verdade de dentro das paredes. Gente, eu fiquei, assim, ó, completamente imersa nessa história, eu fiquei completamente viciada. Logo nas primeiras 100 páginas, eu criei 2 teorias e eu mandei essas teorias para 2 amigos meus que tinham lido esse livro. Claro que eles não iriam me falar, ai, tu tá certa, ou você está errada, né? Eles deixaram quietinho em stand-by, mas eu posso falar pra vocês que elas estavam quase que certas, tá? Daqui um pouco eu vou falar mais com spoiler, mas eu posso falar isso pra vocês, que essas histórias, que essas minhas ideias da história, eu arranhei a base ali, mais ou menos. Eu acredito que eu arranhei. O fato é que ele é um livro, sim, muito interessante, com uma escrita muito fluida. Tem uma sequência enorme de plot twist no final, que tu fica assim, gente, caramba, da onde que esse cara tirou essas ideias, como que ele construiu tudo isso, como que nós chegamos aqui. E eu falo pra vocês que eu achei os primeiros plot twist, o primeiro plot twist ali, eu achei ele realmente muito bom. Ele fritou a minha cabeça. Eu tenho um vlog de leitura aqui no perfil, que é o último vlog que eu postei, onde eu estava lendo O Massacre da Família Hope, e eu filmei no exato momento que eu li o primeiro plot twist, e eu fiquei assim, eu fiquei um tempo no sofá processando o que foi que eu acabei de ler. Mas agora eu vou falar pra vocês as minhas opiniões dos plot twists com spoiler. Então, se tu não leu O Massacre da Família Hope, pausa o vídeo agora. Agradeço por ter assistido até agora e depois que tu ler o livro, volta aqui para ver as minhas considerações com spoiler. Caso tu já tenha lido O Massacre da Família Hope, daqui pra frente vai ter spoiler, então pode ficar aqui caso tu já tenha lido. Então, assim, meu último aviso, vai ter spoiler daqui em diante. Gente, o que acontece? Lá nas minhas primeiras 100 páginas, eu criei uma teoria. Criei 2 teorias. Eu acho que eu arranhei a superfície da ideia do plot twist, tá? Suspeitava ali que a governanta, ela não era a governanta. Eu suspeitei disso no início, porque eu não vou saber exatamente falar pra vocês qual que é o momento, mas durante a leitura tem uma situação ali que a Kit narra a cor dos olhos da Lenora. Depois ela narra a cor dos olhos da Lenora no quadro que tem lá na escada. E aí depois, quando a Lenora tá datilografando, é narrado novamente a cor de olhos. E aí eu não lembro exatamente em qual momento, tá? Eu sei que teve um desses momentos que deu um choque ali. Porque eu fiquei tipo, não, peraí, o olho dela não era verde, agora é azul, ou era azul, não era verde. Eu não vou lembrar exatamente pra falar pra vocês, gente, mas teve uma situação assim, logo no início, que eu fiquei tipo... Achei estranho. Achava muito que a governanta poderia ser a Virgínia, né? Eu realmente não acreditava que tinha fantasmas na casa, mas eu achava que a governanta não era a governanta, tá? Ponto. Só que eu não esperava que, na verdade, elas estariam com a identidade trocada. Eu não esperava que a Lenora fosse a governanta e a Lenora na cadeira de rodas fosse a Virgínia. Eu não esperava que o tempo inteiro a Virgínia que estava grávida e não a Lenora. Isso foi uma coisa, assim, que eu custei um pouco pra conseguir processar. Eu fiquei tipo, caramba, então todo esse tempo a gente tava, né, sabe? Ainda me falta palavras, elas estavam trocadas. Eu achei isso uma sacada genial, porque quando tu para pra prestar atenção, quando a Lenora tá datilografando ali na máquina de escrever pra Kit, ela fala muitas vezes a minha irmã, mas em nenhum momento
né, ela chega a chamar ela pelo nome. Outra coisa que eu achava muito é que sim, o pai da Kit estaria envolvido. Porque logo no início que a Kit chega lá, né, se apresenta, e quando ela fala o sobrenome dela, ela diz que ela vê uma expressão no rosto da Lenora, né? A Lenora cadeira de rodas, que é a Virgínia, na verdade. Ela diz que ela vê passar algo pelo rosto dela. Então ali eu fiquei tipo, Só que eu achava que o pai da Kit poderia ser o Peter, lá, o pintor. Só que, claro, isso foi lá no início, antes de eu saber que existia um Rick e tudo mais, enfim. Mas eu desde o início, desde as primeiras 100 páginas, eu realmente achei que o pai da Kit, ele tava envolvido em todas as situações que aconteceram na mansão Hope. Não sei, a relação deles, eu botei na minha cabeça que ele era culpado de alguma coisa. Eu gostei muito, como eu falei, do plot twist delas estarem trocadas. Eu normalmente gosto muito desse tipo de reviravolta em história. A parte ali que o pai da Kit, né, ele que é o real assassino, ele que mata a mãe delas. Ai, gente, eu não comprei aquilo. Ai, porque daí a mulher caiu na escada e deu uma intimada nele, ele foi lá e matou. Achei muito. Não achei que tinha consistência, eu achei que foi, tipo, muito, ai, sabe, tá? Seu bosta. E ele foi lá e matou a mulher, mais ou menos isso. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu gostei do fato da mãe matar o pai, tipo assim, ela meio que se vingou por ele ser um cara escroto, né? Mas eu não gostei do pai lá da Kit que matou a mãe. Essa parte ali eu não gostei, não comprei. A questão da Virgínia estar grávida, ter o bebê ter sido tirado dela. Gostei dessa parte do plot twist ali, né? Nessa narrativa. E fiquei com muita dó dela também, coitadinha. A casa caindo abaixo, a Lenora indo, o pai da Kit indo. Não sei, acho que deu um ar muito dramático. Não sei se eu gostei. E no final, a Lenora, que era a Virgínia, na verdade, estar fingindo o tempo inteiro que ela não se mexia, estar na cadeira de rodas, eu gostei. Gente, achei genial, podem me julgar, gostei muito, porque que autocontrole essa mulher teve. Todos esses anos, ela foi construindo aos poucos os movimentos, ela foi aos poucos conseguindo, né, ter ali a movimentação, caminhar, era ela que caminhava de noite pelo quarto. Então, assim, eu gostei, eu achei que foi bem manipulado o que ela fez, eu achei ela bem, sabe, estratégica. No final, ela simplesmente foi embora. E a menina lá, que era empregada, era a neta dela. Eu acho que eu gostei. Só que é aquela coisa, tipo. Não sei. Gostei, mas também não foi, tipo, muito significativo pra mim. Eu acho que tá bom, sabe? Mas o fato dela estar fingindo na cadeira de rodas foi uma das coisas que eu mais gostei, junto com o fato delas estarem com as identidades trocadas. Então, isso eu gostei. E no final, a gente sabe, então, que a Kit se juntou com a Virgínia e com a Jessie, né? Se eu não me engano. A Virgínia conseguiu viver mais 30 anos. Isso eu gostei porque eu acho que ela merecia, porque ela foi prisioneira da irmã dela por tantos anos. Então, eu acho que deu um desfecho bacana pra história. Agora, o que eu realmente não comprei muito ali foi aquela história ali do pai matar, o pai da Kit matar a mãe delas lá em 1929. Não sei, aquilo ali eu acho que eu não comprei muito, não. É isso, gente. Eu achei que é uma construção muito interessante. Eu achei que ele soube amarrar a gente na história. E eu não sei, eu senti, assim, que em nenhum momento a história ela ficou murcha, sabe? Eu acho que ele manteve um ritmo durante as 400 páginas. E isso, para um thriller, a gente sabe que é difícil, porque vai ter momentos que vai estar mais embaixo a história, vai dar uma murchadinha. E eu achei aqui que o Riley Sager, ele conseguiu manter um padrão durante a leitura inteira. Tu ficou ali dentro da história, tu ficou curiosa com tudo que estava acontecendo. Então eu gostei, eu achei que foi muito bem escrito, foi muito bem desenvolvido. Foi muito plot twist? Foi. Comprei alguns? Comprei. Mas tá bom, essa é a minha humilde opinião. É isso, gente. Deixa aqui pra mim nos comentários se tu já leu esse livro. Se tu for comentar algo com spoiler, escreve spoiler, dá um espacinho, né, pra gente não estragar a experiência de outra pessoa. O mais importante de tudo, curte, se inscreve no canal, dá um joinha, que isso é muito importante. E também não deixa de me seguir lá nas redes sociais vizinha, lá eu tô sempre muito ativa, principalmente no TikTok, que nós temos vídeo praticamente todos os dias. E eu estou tentando trazer um pouco de resenha, um pouco de conteúdo de lá pra cá também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!